Boa noite. O tema da nossa palestra é o servo inconstante. Mas veja que propositalmente eu coloquei um slide onde o tema escrito tem em cima obsessão. E contrapondo a ele tem a imagem, né, que é a imagem bonita de uma face e com um ponto de luz entre as sobrancelhas. O Espiritismo me trouxe algumas reflexões, e reflexões importantes. Importantes porque na nossa cultura nós somos educados para sermos os melhores e termos o que há de melhor. Nós somos educados como se numa linha de produção de carros houvesse um carro de excelência. Esse é o seu carro. Como se só houvessem carros de excelência. Nós somos educados no sentido que, dentro da profissão, a profissão que você escolha, seja ela qualquer, aquele lugar de ponta, aquele é o seu lugar. Ou seja, é uma educação que ela é pautada dentro de uma construção irreal. Mas nós vamos vivendo como se isso fosse realidade. Então nós ficamos à expectativa de ter a melhor parceira. Se for mulher, de ter o melhor parceiro. Como se houvesse, quando se fala do humano, a hipótese de um melhor que não tem aspectos por serem trabalhados. A hipótese de um melhor que eu já acho pronto. E justamente em cima disso vão estar grande parte dos nossos problemas. Porque isso parte também da hipótese que nós somos como aquele carro lá, que diz o melhor da montagem, certo? Como se fossem maquininhas que aperta aqui, afrouxa ali, e a gente vai ter exatamente o resultado que a gente quer. Mas, mais uma vez, um pensamento irreal, porque mesmo numa linha de produção de automóveis, você vai ter uma margem de carros que vão sair com defeito. Não temos o controle absoluto sobre nada. Mas nós ficamos querendo isso, porque fomos assim educados, e os filhos, vamos ter os melhores filhos, aqueles que são perfeitos. Agora veja, quem somos nós? Nós, segundo a tradição espírita, fomos criados simples e ignorantes. Nós, não este corpo, mas o espírito que dá a ele vida. Porque quando esse espírito se desprega desse corpo, acabou a vida para esse corpo. Ele se decompõe e volta à terra. Então, esta ideia, fomos criados simples e ignorantes. Esses somos nós. O que é simples e ignorante vai se aprimorar. Lógico, porque o Cristo, quando está conosco, nos diz que dos seus milagres, todos nós podemos fazer o mesmo ou mais. Sermos melhores do que Ele. E veja como é fantástico isso. Podemos ir até além dele. Mas veja, esse aspecto se constrói, não vem pronto. E nós começamos a lidar com a vida como se viesse tudo pronto. E as coisas vão mudando, e temos agora uma nova geração, aonde, em virtude da necessidade do ganho de poucos, em detrimento da agonia e angústia de muitos, cada vez mais o consumismo vem se acirrando. Ou seja, agora é assim, você tem um aparelhozinho celular, deu defeito, você já não conserta, você joga fora e compra outro. Porque é mais caro consertar do que comprar outro. O fogão, a mesma coisa. Ele até já é feito para não durar muito, não. Porque antes você passava de mãe para filha, né, algumas coisas. Hoje em dia, não.
quanto mais frágil, para que possa ter sua vida mais curta e dar lugar, então, ao consumo de um outro, melhor. Então, as coisas são assim hoje, não presta troca. Além disso, o nosso meio social, ele vive, como eu disse, do ganho de poucos em detrimento de muitos, e coloca algumas coisas na nossa cabeça. E aí, olha só, eu quero o melhor. Você lembra daquela história do melhor marido, da melhor mulher, do melhor filho? Eu quero o melhor telefone. Aí o telefone já não é mais telefone, é smartphone. E vamos querer aquele que tem tanto bagulho, e que a única coisa que às vezes a pessoa faz é ligar, e agora usar o WhatsApp, né? Porque está extremamente comum. Imaginada, ela não consegue lidar nem com 5% do potencial que o aparelho tem. Mas a busca do melhor, saiu agora o iPhone 6, mas tem o iPhone 6 Plus. Mas o Plus é grandão. O 6 é maior um pouquinho do que o 5. O grande não cabe no bolso, mas para eu ser o melhor, eu vou ter os dois. Então, esse aspecto de querer e tratar com as coisas como se fossem elementos assim, nós transportamos da relação nossa para com os objetos, na relação nossa para com as pessoas. E esse capítulo é interessante, né? Porque esse capítulo é fantástico. No filme Nosso Lar, para quem assistiu, tem um personagem que é interessante. Ela foi resgatada lá do umbral, né? E estava em nosso lar. Um lugar melhor, mais tranquilo. Lógico, lá você deve assumir algumas funções, porque justamente é através do trabalho que você vai se burilando. E aí, oferecer algumas funções para ela. Mas imagine, isso que eu falei até agora, era assim que ela lidava. Você botava ela, aí eu vou extrapolar do que eu tinha no filme, mas é o conteúdo do capítulo que a gente está tendo como tema, e era assim, você botava ela para trabalhar com um grupo de pessoas onde o chefe era fulano. Ela não se adequava, porque o chefe era isso, o chefe era aquilo. Tirava daquele lugar, botava em outro. E ela mais uma vez se queixava. Tirava, botava em outro. E mais uma vez ela se queixava. Porque ela queria estar no lugar onde fosse o melhor para ela. É aquele melhor que já vem pronto. E o que parece que era melhor para ela era ficar na rede balançando. Lembrando dos baianos, né? Na rede balançando, alguém abanando. E era só isso. Mas ela sempre queria o melhor. Ela queria o melhor para poder se dispor a fazer alguma coisa. E nessa história ela vai então pedir uma audiência, né, com o criatura lá que determinava a possibilidade das pessoas fazerem incursões de volta à terra, ver seus parentes. E ela queria voltar. Ele disse assim, mas como? Se você não melhorou em nada, a condição como você veio. Aí ela diz assim, não, mas você sabe, né, porque é difícil, né, eu estou tentando. E aí ele pergunta a ela, sim, e aí o que é que você já fez? Ah, é porque me colocam sempre em lugares inadequados. Então ela foi fazendo a relação, e ele perguntava, mas isso fulano não prestava. Aquilo, o trabalho era muito quente. Ali o lugar era muito assim. Sempre tinha um defeito. E na vigência do defeito, assim como a gente troca o telefone, o fogão e a geladeira, ela queria trocar de lugar de novo. E fez o quê? Nada. Porque tudo era desculpa. E hoje é mais ou menos a contingência no que a gente faz. Aí está escrito obsessão, tem essa imagem linda. E eu tenho uma capela fantástica. Uma capela que é chamada Capela dos Ossos. E um letreiro lhe cabe. Aqui estamos e aqui vocês também depois estarão. Então ela é feita toda de ossos. Mas eu vou mostrar ela aí, mas é porque teve um adendo que interessante, então acho que por ele ter aparecido, eu vou falar nele. Nós precisamos imaginar verdadeiramente como nós estamos olhando para a vida. Porque se nós não fizermos isso, estaremos mais uma vez a tecer fios de fantasia, a tecer grades, certo? De gaiolas douradas, as quais não são capazes verdadeiramente de trazer nem a nós, nem a quem amamos, o que queremos. Porque a vida nesse corpo, ela é passageira.
A vida nesse corpo é algo fugaz. E nós precisamos aprender a sair da ideia de que mantemos a busca de uma vida eterna, de uma mocidade eterna, de uma aparência física jovem e vigorosa eterna, como se aí estivesse a vida. E a gente precisa aprender a ensinar aos nossos rebentos. E é pela presença deles aqui que eu parei a sequência que eu ia terminar de trazer. O que é a vida? Porque às vezes nós estamos a ensinar os nossos rebentos que a vida é isso. Correr atrás de tudo que é fugaz. De tudo que o tempo leva, que tudo que passa, que tudo que decai. Em vez de a gente conseguir ensiná-lo que o que é vida é aquilo que fica. Veja, a criança que recebe no seu seio familiar o exemplo do que é olhar para o outro como olhar de fraternidade. Que é olhar para o outro como olhar de companheirismo. Que é olhar para o outro com um olhar de autossuperação e não de subjugação do outro. Ela vai ser criança pequena, que nem fala, mas nós ensinamos a partir daí, porque ensinamos ao ser que reencarna nos nossos braços, quando ele já está dentro do ventre. Porque aquilo que paira nos nossos pensamentos é energia, e energia se troca, se comuta com o outro, então se ensina desde o ventre. E é assim, se nas nossas atitudes, a energia que emanamos, não é da disputa, não é da discórdia, não é da revolta, não é do uso do outro como objeto, não é simplesmente do outro como algo que se troca e se joga fora, mas do outro como valor, do outro como vida. Essa energia envolve esse rebento que para os nossos olhos nem gente é ainda, mas gente já é, porque os nossos filhos não são nossos, são espíritos. Aonde através do mecanismo biológico damos a eles corpos físicos, para que através deles eles tenham mais uma possibilidade de aprendizado. E aí então eles possam enxergar que a vida não acaba com o corpo, ela perpassa a vida do corpo e vai mais além. E a gente possa ensinar a ele que a vida são ossos, que se desgastam, que mesmo feitos com uma imagem interessante, que são imagens dessa capela, mas eu queria essa que é menos tormentosa, é um lustre de ossos. Tem lá na capela, para não assustar, possivelmente os infantes, mas é que tudo isso que somos, que cultuamos, o corpo, a beleza, isso passa. E a ideia que eu passei um pouco mais rápidos, porque os infantes ainda guardam na mente, né, a imagem impacta. A ideia de poder, então, desconstruir a imagem é que esses três macaquinhos estão brincando com isso. Não adianta dizer que não vemos, porque todos morremos. Temos vovô, vovó, bisavô, que já foi. Não adianta dizer que não escutamos, porque vemos os nossos colegas, os pais dos nossos colegas, os avós da esquina indo. Não podemos colocar as mãos na boca para fazer do silêncio a resposta, porque todos eles nos perguntam, como minha filha perguntou para minha esposa, para onde foi vovô? Meu sogro, que faleceu já aos 92, e aí ela disse que virou estrela e foi para o céu. Foi a metáfora que ela usou para ela, dizendo que ele continuava vivo e olhando por nós. Mas deu para elas, minhas filhas tinham 4 anos na época desse evento, e deu para elas uma metáfora falando de uma continuidade. E entre nós, se lembrarmos agora daquelas imagens que eu passei mais rapidamente, mas para nós adultos, que ela ficasse aí, imaginem que o que está aí é a imagem anterior, a gente começa a se perguntar, qual é a vida que eu estou construindo? Porque às vezes a gente está igual aquela personagem lá do nosso lar. A gente está construindo a vida para aqueles ossos. E para ficar presos a ele. Porque a gente sai daqui
E ao sair daqui, o grande mestre nos diz: e aí, o que fizeste? E a gente vai dando desculpa. Meus filhos eram um problema, minha mãe não prestava, meu marido era uma praga, a vizinha era isso, o cara do trabalho era aquilo. Sim, você construiu o quê? Nada. Da vida só ficaram os ossos, se serviram para construir alguma capela, ou se viraram pó e se desfizeram. E quem é esse mestre que vai nos perguntar então, afinal, o que é que fizemos? Aonde estamos? É uma outra coisa que a gente precisa desconstruir. Porque a gente vai falar desse mestre, a imagem de Deus, como aquele que nos cobra. E veja, é outra coisa, quando dizemos para os nossos filhos que o corpo passa, mas o espírito fica, e nós os amamos como são, como eu digo para minha filha, eu tenho uma filha que, ela é minha filha do coração, porque não veio biologicamente através de mim, e eu digo para ela que eu já conhecia antes dela aqui estar, e ela me pergunta por quê. Eu digo, porque você era espírito, eu já saberia que nós nos aproximaríamos e não teríamos o vínculo genético como o vínculo de união. E ela olha e agora, depois de algumas dificuldades, né? Ela diz, de vez em quando ela vira e mexe, papai, conta de novo a história de como eu vim ficar aqui. Falando desse vínculo maravilhoso, que é o vínculo de almas. Porque aquelas que recebemos nas mãos, algum vínculo tem conosco. Pelo menos o vínculo que assumimos de ajudá-las e orientá-las. A primeira coisa, então, é orientá-la no sentido contrário ao que esse capítulo representa. Porque esse hábito nosso, perspicaz, de reclamar da vida, e de olhar a vida sempre na comparação do outro, ele é funesto. E vejam o que acontece. A diferença, como é que a gente gradua, se é possível graduar alguém enquanto espírito, é o seguinte: não é com o que ele recebe. Porque quando a gente vê alguém receber uma herança pomposa, um cargo fantástico, certo? Recebeu, bens por doação, a gente fica, porque ele, não eu. A não ser quando é doença, né? Que a gente diz, não, que vai para os outros e não para mim. Mas veja só, qual é a essência do que eu estou querendo trazer, diferente daquela mulher que ficou, então, a reclamar e sempre falar. Duas vizinhas, vizinho adora um com o outro. Não era condomínio, porque condomínio não pode fazer isso agora. Também as telhas são muito resistentes, não dá mais. Mas da minha época, eu nasci ali na Fazenda Grande, era aquela casa simples de telhado dessas telhinhas de barro. E briga de vizinho era maravilha, né? Porque sempre um aponta lá o outro. E aí era essa história de briga de vizinho. Uma vizinha detestava a outra. E aí, andando pela rua, ela achou um pinico daqueles de porcelana. Porcelana não, como é? Esmalte. E aí fez o seguinte, detestava a vizinha, chegou em casa, juntou os meninos, mandou todo mundo encher o bicho. Encheu o bicho, e aí quando o bicho estava cheio, ela apanhou, parmeou e ó, do outro lado, telhado Eternite, no fundo do quintal, bah! E a vizinha tinha passado por algumas dificuldades. E dentre essas dificuldades, algo que tinha acontecido com ela foi que ela perdeu muito alguém que ela muito amava. E que ela tinha N queixas dessa pessoa. Muitas queixas. Ela era igual aquela de lá do nosso lar. E no dia que essa pessoa fechou os olhos, e quando ela chegou para falar com ela, que era despedida da sepultura, o caixão já tinha baixado à terra. E ela, em lágrimas, deitou sobre a terra a dizer: ó mãe, como queria eu ter podido ter ainda o prazer de pelo menos lhe pedir desculpa e perdão. Se eu soubesse que a senhora iria, hoje, eu não teria ficado tão distante, eu aqui viria. E chorando lágrimas, ela lembrava de tudo aquilo que ela se queixava, do que sua mãe tinha com ela feito e deixado passar.
E aí um espírito aparece para o lado dela e diz: nada se foi, tudo continua. E ela diz: então eu vou ter minha mãe de volta. Ele diz: não, morreu, se foi. Sua mãe era o papel que ela assumiu nesta vida que com você passou. E ela diz: então tudo acabou. Ele diz: não, levante agora e faça com o outro aquilo que este momento está lhe levando a despertar. O que passou já foi, mas o que você fizer a partir de agora marcará a sua vida e a de outros. Então ela começou a lembrar dos filhos dos quais ela se queixava. Ela começou a se lembrar do marido do qual ela se queixava, da vizinha que era a peste, a praga para ela. E aí então o Espírito disse a ela: você sabe quando vai partir? Ela disse: não. Ele disse: então não desperdice mais um dia em deixar de fazer aquilo que aliviará seu coração. E ela então, tudo aquilo some e passa, e na semana que ela volta, ela recebe esse pinico pelo telhado. E aí o que é que ela faz? Ela vai, cata tudo que tinha lá, junta, mistura com areia, deixa ao sol, o cheirinho subindo, e a acidez vai passando, ela vai misturando terra, e ela compra as sementes. E ali naquele pinico, ela pega as sementes e semeia, e rega todo dia com bastante carinho. Foi um trabalho laborioso de 6 meses. E a vizinha do outro lado estava pensando: o que é que ela está aprontando? O que é que ela vai fazer comigo? Agora é que ela vai detonar as coisas. Porque uma vivia brigando com a outra. Quando estava cultivado e aquele negócio todo florido, era primavera, ela apanha, abraça, chega na porta da vizinha, bate, a vizinha abre e ela diz: eu vim lhe devolver hoje o que você me deu há 6 meses atrás. E a vizinha recebe aquilo e começa a chorar. E ela começa a chorar, abraça a outra e diz: eu nunca mais quero lhe agredir. Eu nunca mais quero lhe machucar. E essa história acaba aí. Porque o valor daquela outra vizinha que panhou o pinico e deu a ele um novo significado, não estava na porcaria que ela recebeu, mas o que é capaz de fazer a partir desta porcaria. Porque em vez de ficar reclamando, ela arregaçou as mangas e deu àquilo um novo significado. Sabe como é que funcionam as coisas no mundo espiritual? É algo parecido com o nosso. Quem gosta de vinho, vai para o clube do uísque ou para o clube do vinho? Clube do vinho. Se gosta de vinho, clube do uísque, se gosta de uísque. Normalmente, ele não vai para o outro, ele não encontra ali o que ele não quer. Espíritos igualmente. Tem a plateia de vocês e tem a plateia dos espíritos. Mas por que plateia dos espíritos? Ouvindo alguém aqui, encarnado? Tem desencarnados do lado de lá? Tem, mas quanto mais densa a vibração do espírito, mais amarrada a matéria. E eles estão aqui fazendo o quê? Ouvindo a mim? Não. Eles estão aqui podendo sentir o que vibra em seus corações. Porque se ele, enquanto desencarnado, pode lhe influenciar, a influência de espírito para espírito, você, enquanto encarnado, pode influenciá-lo. E as energias que emanam de vocês, a partir de reflexões verdadeiras, mas não como uma reflexão instantânea, não, mas é como o coração que se abriu e se deixou tocar. Também toca a todos eles. Toca a todos eles, fazendo com que eles possam começar a vibrar de uma maneira diferente e deixar de se queixar. Porque aquele espírito que está aí, ao seu lado, lhe obsidiando, ele simplesmente é aquele espírito que está se queixar do que você era, da relação que tinha com você, do que construiu com você. Ele não percebe que ele continua vivo. E assim como a mulher que fez do pinico um vaso de belas flores, ele não sabe fazer do que tem algo brilhante.
Você vai dizer, mas Fernando, você está falando de pinico, de que isso não presta. Areia jogada no chão, cicatada, limpa, peneirada, de novo, derretida e fundida, pode transformar-se numa lente que lhe ajude você a enxergar mais distante. Nada é lixo, porque tudo vale a pena quando a mente não é pequena. Então, dê a tudo que aconteceu e acontece na sua vida um significado de valor. Não se prenda nas imagens daqueles ossos, que é apenas do que fica aqui. Se prenda na imagem daquilo que vai com você. Não se prenda a querelar pelo que você recebeu. Se prenda a se esforçar para fazer o melhor com o que você tem nas mãos. E agora nós estamos num momento fantástico, esse momento político, se é PT, se é PSB, se é isso, se é aquilo. Para mim é um momento de lágrimas, porque eu vou ter que escolher o menos pior. E todos vão entender isso também. Cada um vai dizer que o menos pior é um, é outro. Mas é deprimente. Está votando no menos pior. Mas eu acho que não é tão deprimente que a gente está acordando, porque é tudo igual. Tudo igual. Agora, qual é a pergunta se é tudo igual? Qual é o seu papel? O que você está fazendo? Partindo de você. Porque se esperar o que está lá em cima mudar, não vamos para lugar nenhum. E aí sim, da mesma maneira que ela recebeu aquele pinico e fez algo diferente, o que é que você recebe e faz diferente? Mas Fernando, eu não vou ser presidente, governador, vereador, mas você é aquele que vai atender alguém no balcão. Você é aquele que vai dar o laudo do exame sem encostar na pessoa, mas dar o laudo que vai servir para ela. Porque tudo que nós vivemos são relações. E quando eu assumo o meu papel com o caráter e a responsabilidade que eu queria que eles tivessem, a vida começa a mudar sua qualidade de vibração a partir daqui. E aí não há espaço para quem é como quem está lá, continuar aqui. Esse princípio é importante porque, ao falar de influências espirituais, elas vão se pautar justamente nisso. Os nossos macaquinhos, e uma pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Porque qual é a dificuldade? Quando a gente está à frente a determinadas questões, a gente se apequena com vergonha de que alguém saiba o que a gente já fez, o que anda lá dentro da cabeça. E aí, diga aí, que boa coisa você é. Todos os espíritos não conseguem fazer isso, não. Eles tentam, eles até querem, mas não podem fazer isso. Mas a gente precisa agir como se pudesse. Estamos vendo os nossos políticos chegar ali agora e um dizer que o outro é mentiroso. Dois mentirosos de um lado e mentirosos do outro, querendo iludir a nós. Também mentirosos, achando que eles são a fonte da mudança em vez de sermos nós. Os espíritos que estão aí, da mesma maneira, eles acham que é a vingança com relação a vocês que vai mudar a vida deles, que vai satisfazer os anseios deles. Nada disso. Não é a partir daí. Eles não podem fazer isso, mas vamos agir como se pudessem. E aí o que é que precisa? É que a desobsessão começa aqui. Você lembra que eu falei de que vocês podem contaminar a eles? É vocês saírem daqui dizendo o seguinte: eu vou buscar olhar o outro como meu irmão, e buscando fazer a ele o melhor possível, e buscando dar de mim o melhor possível, reconhecendo quando errei, buscando levantar e ir adiante, e não fazer de mentiras e falcatruas a base de minha vida. Vai ser doloroso dizer eu fiz, mas eu vou dizer eu fiz, mas estou lutando para não fazer mais. Porque aí a gente vai conseguir então entender que como é que funciona o processo que nos aprisiona. Nós, do outro lado, temos um campo vibratório, que ali eu coloquei o médium, mas médium somos todos nós. E aí vamos entender que o que é aquela expansão, a nossa percepção se amplia. Para que eu estou falando? Daqueles que estão em processos obsessivos e sentem isso mais intensamente. E do outro lado está a criatura, o espírito, que é o desencarnado, e que está querendo se comunicar, influenciar, interferir. E o que é que acontece? Uma atmosfera comum entre vocês dois, porque se não tiver, não rola. Só rola a influência se tiver uma atmosfera comum
entre vocês dois. Sabe qual é a atmosfera comum? Eu não quero, eu quero que ele vá embora esse pique, não fique aqui me cobrando pelo que eu já fiz. Não importa, se eu já queimei ele no passado, eu não sabia, queimei sem saber, agora eu já não vou queimar mais. Mas o que ele olha é o seguinte, você não vai queimar ele, mas no seu trabalho você só não queima porque não tem um fósforo. Mas se pudesse, detonava alguém. A sua vizinha, você era aquele que ia jogar o pinico. O seu chefe era aquele que você também ia tocar o fogo. Você consegue tratar com carinho o faxineiro, mas o seu chefe não. É exatamente nessa atmosfera que se torna a ponte de conexão entre os dois. E aí, pronto, feito. Ele lhe influencia diretamente, você absorve, porque eles estão vibrando no mesmo padrão. E aí, então, vamos perceber que a obsessão, ela vem, vamos definir ela como um processo negativo, porque o outro quer lhe prejudicar. Encarnado de um lado, desencarnado do outro, mas acontece, de encarnado para encarnado. Você já viu quando o nego está do teu lado, você diz, ó, eu não vou fazer isso. Ah, vamos embora. Dá um signal, pede um Vale Night para o marido, para a mulher, e aí vai, dá merda. Igual aquela do vaso, pronto, acabou com tudo. Se a mente não é pequena, deu merda, você vai fazer o quê? Aprender com aquilo. O que é que isso quis me ensinar? Porque tudo o que acontece é para que você aprenda. Eu não devia ter feito. Olha, ter feito já fiz. E o que foi que eu aprendi com aquilo? Primeiro, eu vou aprender a não meter o dedo no outro, para culpar. Porque assim como eu me senti seduzido e fui, eu sei que muita gente que está lá está na sedução também. Enquanto não acordar como eu estou acordando, continuará também. Então é entender o que está acontecendo com o outro. E aí, vamos ver o quê? Desencarnado de um lado, encarnado do outro, sempre vai haver uma simbiose. Que é aquele elemento daquela atmosfera comum, aonde, para se estabelecer a obsessão, são o quê? Sentimentos normalmente negativos. Raiva, vingança, e eu coloquei ali paixão também. Como você lidar com isso? Com o outro encarnado, é como você estava lidando em outro momento da vida como desencarnado, e ele lhe enxerga através dessa mesma lente. Trate essas coisas, para que então a gente possa impedir que coisas assim aconteçam. Ondas mentais do encarnado nutrindo o desencarnado. O desencarnado querendo vingança, querendo tirar seu couro, e aí a mesma coisa, certo? Você lá nutrindo ele. Sentimentos negativos, simbiose perfeita e obsessão. Do outro lado, o que é que a gente vai ter? Se você for alguém que não consegue impor-se a si quanto a um autodirecionamento em prol de uma conduta edificante, a criatura toma conta, subjuga, aparecem transtornos psíquicos e aparece o vampirismo. Porque você deixa. Por que você deixa? Porque você está naquela situação do culpado, que não é capaz de assumir o que você tem de ruim, porque todos nós não somos perfeitos, não temos filhos perfeitos, não temos empregos perfeitos, é assumir o que temos e dizer, a partir daí vamos fazer diferente. E aí então, a energia mental do desencarnado, no chácara do encarnado, produção de imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado. Assim se fecha o vínculo, que alguns que estão aqui possam estar passando por eles, aonde a imagem do desencarnado fixa na sua cabeça. Como nós podemos resolver isso? É quebrando essa simbiose entre encarnado e desencarnado. Porque enquanto manter a simbiose, o desencarnado subtrai a vitalidade, e o encarnado vai deixar isso se manter se ele fica perdido nos seus complexos inconscientes. Não assume que é um autoritário dentro de casa. E aí pode ir desde uma obsessão simples, que é aquela que ela quer arrancar seu couro, a uma fascinação, aonde você se vê ali, ó, fascinado pela criatura. É igual aquela criatura que casa achando que o cara vai mudar. Fascinado porque ele é lindo, ele é maravilhoso. E depois de casa descobre que não muda nada, que as coisas são como são. E mais ainda a subjugação, quando é tamanho aonde ela começa a ver que ele manda nela em tudo. Isso entre encarnados, marido e mulher, e entre desencarnados, desencarnado e encarnado. Onde ela perde a individualidade, se tornando submissa a ele. E aí vamos ver as duas criaturas, encarnado e desencarnado, um com o outro, em simbiose mental. Aonde é quando eu, em vez de utilizar-me de algo, eu sou utilizado por aquilo. O quê?
Sexo. O quê? Comida. O quê? Fumo. O quê? Álcool. É aonde, em vez de eu utilizar, eu sou utilizado por ele. O vício se estabelece. Eu não consigo ficar sem. Ah, mas eu fico um mês sem. Passe um ano sem. Assuma aonde você está utilizando algo para esconder a sua incapacidade de lidar com outros aspectos da vida. Mas, Fernando, aquele cigarrinho, aquele copinho de chopp, aquela taça de vinho, me relaxa. Relaxa, mas assuma que você está só conseguindo fazer isso através de um objeto externo. Você precisa amadurecer e aprender a lidar aquilo sem esse subterfúgio. Aí você talvez poder tomar uma taça de vinho, mas não para relaxar, talvez só para saborear o vinho. E o relaxar é se entorpecer. E aí é diferente, é saborear, não é se entorpecer. E aí vamos entender que quando estamos nessa simbiose, com espíritos mais evoluídos, perfeito, energias reharmonizantes. E com espíritos ditos imperfeitos, que é uma das categorias que Kardec coloca, a gente vai encontrar impuro, leviano, pseudo-sábio, neutros, vários tipos. O que é pseudo-sábio? É aquele que lhe insufla o orgulho. Você acha que você é quem sabe tudo. E às vezes é assim que nós fazemos com nossos filhos. A gente não escuta o que eles querem, não. Ah, o criatura quer ser professor de primário. Meu filho, você vai morrer de fome. Mas ele quer ser professor de primário. Agora imagine, se naquilo que é básico, eu só quero que fique ali o que não presta, porque meu filho presta para ele algo melhor, o que é que a gente vai estar recebendo cada vez mais? Professores cada vez mais incompetentes, insatisfeitos. E é assim que a gente faz, como aquele que tem uma lavoura de milho, e ao retirar as melhores espigas, come, e as piores espigas, planta, e a lavoura vai decaindo cada vez mais. Em vez de dizer o contrário, meu filho, busque dar cada vez o melhor de si mesmo. Quer ser professor de primário? Vá ser, mas busque ser o melhor professor de primário que você puder. Busque se dedicar àquilo com carinho, olhando para aqueles meninos como você estaria olhando para você, para onde nós. Ame-os como você busca nos amar. Então aprender ele a entender que o valor não está na profissão que exerce, mas em como exerce a profissão em que está. E aí a gente começa então a modificar, porque é esse labirinto que a gente se encontra. O labirinto de dor que qualquer um possa aqui estar sentindo, como eu também sinto com as minhas imperfeições, é o labirinto da dor de não saber ensinar o outro a fazer brotar e resplandecer o amar. E eu ensino o outro a fazer brotar e resplandecer o reclamar. Chego em casa, eu só brigo com a mulher ou com os filhos. Chego no trabalho, eu só brigo com aquilo que me apurrinha. Uma das coisas que a gente não sabe, não aprende a elogiar, a dar um feedback positivo, a entender quando a gente diz, pô, bem, você ficou mais bonita. Ela é gordinha, aquele tamburetinho, certo? Pô, bem, você ficou mais bonita. Está melhor. Ela se empolga com aquilo. E aí, como ela se empolga, se vê valorizada, ela quer se sentir cada vez melhor. E aí você, às vezes, é o estímulo que faltava. É a ambiência para o diálogo que precisa. Então, é isso que a gente começa a precisar construir, para que então a gente passe a olhar para as coisas de nossa vida, as nossas angústias, e entender que tudo passa, porque estamos aqui depois de várias passagens pela terra. Olhar para as cicatrizes que aí estão e entender que esse corpo passa e perguntar o que essas cicatrizes querem ensinar a gente. Uma das coisas que eu lembro fantástica era de um amigo meu na época do polo petroquímico, que eu fui inicialmente trabalhador do polo petroquímico. Ele era casado com a criatura, casado não, tinha um relacionamento com ela, ela engravidou. E ele vivia atazanando para ela tirar o filho da barriga. Inicialmente ela disse que ia tirar, depois ela desistiu. Casaram, estavam vivendo juntos durante a gestação. E a menina nasceu. Eles depois se separaram, porque ele não aguentava uma coisa. Toda vez que ele olhava para a menina, ele ouvia nele, assassino. A ela você iria matar. Quem não tirou foi a mulher. Ficou um tempo, a relação terminou acabando, porque ele não soube ressignificar. Queria matar pela ignorância, mas agora eu sei.
E além de não fazer isso de novo, buscarei a outros estimular para enxergar através dos meus olhos o que só agora eu sou capaz de enxergar. Então, de poder dizer a outro que optar pela mesma coisa, a sensação do que ele estava vivendo. Isso é transformar marcas verdadeiramente, não em tormentos. Porque os tormentos, se a gente deixar, eles sempre ficam. É a gente fazer do exemplo. Fazer do exemplo com o outro. Algo que é tão forte que dá força a gente. Então, olhar para o outro. Buscar o auxílio no outro, não ficar apenas se queixando daquilo que não vem a mim. Então, quando eu olho para a dor do outro, eu consigo encontrar forças em mim que eu não encontrava antes. E quando essas forças aparecem, aquele lugar que era tão apertado, tão angustiante, que é esse que a gente está. Porque não cobrar de Lula, nem de Aécio, nem de Dilma, nem de quem quer que seja, que veja o outro com respeito, é você se ver todo dia tratando aquele que lhe procura como profissional com respeito. Que lhe procura para um auxílio como pessoa, com respeito, com dignidade, é essa energia que você vai estar emanando, que tira então essa energia que tanto acrisola e liberta o espírito para perceber o que ele é. O que todos nós somos quando Cristo nos disse, podes fazer mais do que o que eu fiz. Agora não é negando o que é entendendo que dentro de todos nós existe o bem e o mal. Como a faca, ela serve para tirar a vida, mas como um bisturi, ela serve para salvar a vida. Então tudo que a vida lhe dá é instrumento, cabe a você dar a ela um significado. Se errou no momento, não abaixe a cabeça, não se coloque sob os pés de ninguém, levante a cabeça e diga, aprendi a então fazer o bem, e faça diferente. E aí a gente possa perceber que a magnitude desse espírito, que é algo fantástico, é a luz que nós ainda não soubemos enxergar dentro de nós. E quando a gente consegue abrir os olhos, a gente simplesmente deixa de ficar como essa sombra perdida, esperando aqui Bezerra, Chico, Joana, que espírito que seja, até o próprio Jesus. E a gente consegue entender, quando Cristo disse que nós podemos fazer mais do que o que ele fez, é que o maior espírito que está a nos auxiliar, a nos estender a mão, somos nós mesmos. Basta que sejamos capazes de assumir a altitude, a altivez que temos no sentido de significado e valor. Que assumimos isso quando aprendemos a tratar o outro assim. Tratando o outro assim, nos tratamos assim. E aí então a gente consegue transformar em paz aquilo que hoje é agonia. Porque o espírito que está lhe perturbando, lhe causando problemas, será atendido lá dentro. Se você não pôde abrir o seu coração para entender essa mensagem simples, que ele tenha aberto o coração e ele possa ser auxiliado e entender que a vida continua, ele pode construir uma nova história. E que se você não abre o seu coração para se propor então uma outra trajetória, não falta outros iguais a ele, para se fixar você daqui a algum tempinho, porque semelhante atrai semelhante. Então, desobsessão não é exorcismo, é despertar seu e do desencarnado que está ao seu lado. Então, ao sair daqui e ir para lá e sentar, entenda que se você está sofrendo, ele também está, ele só não consegue enxergar ainda. Então ore para que aquele que por ignorância está junto a você, ali atrapalhar, ali prejudicar, que ele desperte, porque tem uma bela vida a ser construída, basta que ele abra os olhos, e a partir daí se descole de você, e vai então construir a vida dele, porque novas chances, inclusive de retornar a esse planeta, na condição de encarnado, ele terá, e assim então, a vida vai poder continuar. Então, abrace com carinho, irradiando amor e compreensão, mesmo aquele que hoje, junto de você, está com aguilhão, a lhe futucar, a lhe oprimir, a lhe fazer sentir dor. Emane para ele aquilo que você gostaria de receber de alguém: amor.